Bom, a gente hoje vai falar sobre integrais duplas, tá? Para a gente poder entender, né, a aplicação do cálculo das integrais duplas, a gente só precisa dar uma revisãozinha sobre integral definida. Nós vimos, né, que o cálculo da integral definida fornecia para a gente a área sobre a curva. A definição pela soma de Riemann, né, a gente tem aqui a curva, né, meu f de x, certo? Então, aqui a gente está trabalhando com uma variável ainda, né? A gente tem aqui nosso f de x e a gente vai dividir esse f de x em n intervalos de ΔX. Então, esse aqui, ó, é o meu primeiro intervalo. Todos eles têm o mesmo tamanho, tá vendo? E aí, a partir desses n intervalos, a gente constrói retângulos bem próximos da curva. Então, na verdade, para eu calcular uma área aproximada, né, que seria o somatório, né, das áreas desses retângulos, a área do retângulo é base vezes altura. A base de todos esses retângulos é ΔX. E a altura, né, vai ser a imagem desse ponto. Então, vai ser meu f de x. Tá? E esse f de x vai ser o f de x1, f de x2, f de x3, f de x4, até meu f de xn. Certo? Então, o somatório, né, desse produto com o x, né, variando, aliás, com o meu i, né, variando de 1 até n, certo? É o somatório de todos os retângulos que nos dá uma área aproximada. Quando eu faço essa base aqui, né, diminuindo, ela tendendo a zero, eu consigo fatiar essa área muito mais próxima da real, né? Se eu diminuo o tamanho desse meu ΔX pela metade, eu vou ter dois retângulos aqui, né? 3, 4, 5, até ter retângulos bem pequenininhos. Então, quando a gente calcula o limite desse somatório com o meu ΔX tendendo a zero, a gente está calculando o valor dessa área. E aí, a gente vai fazer uma analogia para as integrais duplas. Se quando a gente está trabalhando, né, com uma função de uma variável, uma integral simples nos fornece a área, se eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis, né, um f de xy, né, quando eu calculo uma integral duplamente, ou seja, dessa função em relação a x e em relação a y, eu estou calculando o volume do sólido abaixo da curva. Então, ó, olha só bem a figura que vai ficar aqui, tá vendo? Ó, a curva é essa região azul, essa aqui é meu f de xy. Eu defino aqui embaixo um retângulo como se fosse, né, a minha integral definida. Então, ela vai ter que estar definida no x, tá vendo? No x, no eixo do x, ela está definida de A a B. No eixo do y, ela está definida de C a D. Então, aqui você vai ter, ó, no x de A a B, no y de C a D. E você, realizando o cálculo dessa integral, você encontra o volume. E aqui a gente pode perceber certinho, ó, a figura anterior, eu definindo um retângulo, né, para cálculo do volume, né, eu vou pegar aqui em cima, eu vou construir uma quantidade limitada de paralelepípedos que vai me fornecer o volume aproximado. Então, é aquilo, enquanto mais paralelepípedos eu, né, transformar essa minha base, né, mais aproximada vai estar a minha área. Mesma coisa daquele dos retângulos, né? Quanto menor era a base do meu retângulo, mais aproximada estava a minha área. Quanto, né, menor, né, a área desse quadradinho aqui, né, a base desse paralelepípedo, mais aproximada também vai ser a minha área. No caso, a área de baixo, que vai resultar no volume. E com isso a gente tem aqui a definição da integral dupla, né? A gente vai definir em relação a uma área, né? Essa área vai ser esse retângulo. Então, esse retângulo aqui ele vai ter dois limites de integração, um no eixo x e um no eixo y, tá certo? E, né, se esse f de x
né, y for maior ou igual a zero, a gente vai estar calculando o volume do sólido que está acima do retângulo R, né, que é aquele retângulo que está sobre o plano XY, e abaixo da superfície Z. Aqui eu trouxe mais uma figura para vocês conseguirem visualizar bem. Aqui eu tenho uma superfície Z, né, igual a 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Isso aqui é um paraboloide elíptico, tá? Eu vou definir ela aqui, ó, de 0 a 2 no x, de 0 a 2 no y, ou seja, se eu calcular a integral dupla de 16 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado, né, no dx dy, dx variando, né, x variando de 0 a 2 e y variando de 0 a 2, eu vou calcular o volume desse sólido. Então, se eu fragmentar aqui o meu retângulo em 4 bases, em 4 paralelepípedos, eu vou ter uma área aproximada. Mas se eu fragmentar aqui em 16, conforme essa figura aqui, ó, vai estar mais aproximada ainda. Se eu fragmentar em 32, vai estar mais ainda. Em 64, mais ainda. Então, quanto menor a base do meu paralelepípedo, né, mais paralelepípedos eu tenho e mais próxima do real eu consigo encontrar o volume através da integral.